Salve Maria Santíssima. Quero falar um pouquinho sobre as distrações na vida de oração. Aqui não é um tratado de mística, não. Eu não sou teólogo, não sou muito menos ainda místico, né? Sou apenas um irmão que quer partilhar um pouquinho com você alguns conselhos que podem ser válidos. Você pode acolher. Você que já está na vida mais avançada, talvez tenha dicas mais profundas, né? E a gente entende. Tá vendo aqui a rede, né? Do cearense. O que acontece? Muitas vezes quando nós começamos a vida de oração, a princípio, isso não é uma regra geral, tem as suas exceções. Nós estamos lá inflamados, desejosos, com o coração apaixonado pelo Senhor, com desejo de falar com o Senhor horas e horas sem parar, sem olhar para o relógio, aquela coisa impactante, aquela coisa que atrai o Senhor, que nos mira quem te mira, como fala Santa Teresinha do Menino Jesus, melhor dizendo, né? Olha quem te olha, contempla aquele que te contempla. Ou seja, o desejo de olhar o nosso amado, o esposo da nossa alma. Então, no começo da vida de oração é assim. O nosso coração está incendiado, incendiando os outros por perto, evangelizando, convidando a pessoa a amar a Deus, a dar-se por inteiro a Ele. Mas com o tempo, os arrepios cessam, as lágrimas cessam, às vezes a sensação de paz cessa, às vezes, muitas vezes e rapidamente a euforia passa, vai batendo o desânimo, a preguiça, o cansaço, a aridez e as famosas distrações. Uma certa vez, Jesus falou para uma mística, né? É no momento da tua distração que tu perdes as maiores graças. E a distração se dá de várias formas, né? De forma involuntária, de forma voluntária, onde a pessoa acaba, antes de ir para a oração, se atendo a tantas coisas que favorece com que ela se distraia durante a oração. Ou ela vai tão cheia de preocupações, tão cheia de si mesma, nós vamos muitas vezes assim, e acabamos nos distraindo com a conta de luz que vai pagar, com a conta de água, com a conta da internet, com uma dívida qualquer, o emprego que eu não arrumei, alguém que falou mal de mim, alguém que eu machuquei, e começa a preocupar-se, e a mente vai longe, longe, longe. Daqui a pouco você está com 2 horas diante do Senhor, aparentemente, mas não rezou sequer 10 minutos. Porque não se colocou como um adorador, como um filho, como alguém que ama, está ali para amar o Senhor, porque primeiro foi amado por Ele. Então as distrações. Talvez está na capela e vê uma pintura, aí no lugar daquela pintura, aquele desenho te ajudar a rezar, não por culpa dele, né, que não vai te ajudar, mas você se acaba, olha quem foi esse pintor, isso, olha aquela mancha lá na pintura, e começa a se distrair. Vê uma mosca passar, um besouro, alguém passar, e começa a viajar. Esquece de estar com o Senhor. Santo Agostinho fala que nós devemos ter medo do Deus que passa. Porque Deus passa sempre no meio de nós com a sua graça. Porque na hora que Deus passa é uma graça atual, é uma graça ali para aquele momento. Se você não acolhe, você perdeu. Se eu não acolho, eu perdi aquela graça. Virá outras, talvez maiores ou menores, semelhantes, mas não será aquela graça daquele momento que eu perdi. Não voltará mais. Santa Teresa de Ávila fala, ou nós fechamos os olhos e falamos com Deus, ou nós abrimos os olhos e falamos com o mundo. São as famosas distrações. E muitas vezes voluntárias. Algumas vezes são involuntárias, claro. Santa Teresa de Ávila também fala que a imaginação é a louca da casa, né? Vem tudo, é um turbilhão. Principalmente alguém que alimenta muito a sua imaginação com aquilo que não presta. Com músicas que não prestam,
com conversas que não vale a pena de forma alguma, com leituras que só mancham a alma, com programas de televisão, de internet. Ou seja, vai manchando os olhos, os ouvidos, a memória, a imaginação. Como é que eu não vou me distrair? Como é que eu vou ter uma oração quieta, parada diante do Senhor? Não tem como. Se eu vivo alimentando a minha alma com porcarias. Irmãos, tenhamos cuidado com essas distrações. Mas algumas dicas quando vier certas distrações. Quando eu vou começar a rezar, você, né? E lembro, isso aqui é para a gente que está começando ainda, que está quase principiante, não é nem principiante ainda, né? Está começando aí a caminhada. E a gente começa a rezar e leva a sério a vida de oração. Daqui a pouco a gente se depara com a nossa miséria, com o nosso lixo, com os nossos escorpiões, lagartas, cobras, tantas outras coisas. A gente vai cavando e só encontra estrume, fezes no terreno, lixo. A gente desanima. Mas aí lembre de uma coisa. Você está cavando. Você está cavando para encontrar o tesouro, a pérola. Então, não se fixe no lixo que você está encontrando, no estrume fétido. Esquece. Você vai sujar um pouquinho, talvez, ali. Você vai cavando, se depara com aquele lixo, com aquela sujeira. Não desanime, lá embaixo tem um tesouro. No mais profundo de nós, o que prevalece não é esse lixo, não é esse cocô, esse estrume, esse adubo, não é. É preciso cavar mais. Então, naquele dia, você começa a rezar, aí já começa a vir os seus pecados com toda a força. O homem velho, as lembranças dos ambientes de pecado, as mágoas, vem um turbilhão de coisa, aquele vulcão que entra em erupção. Calma. Você viveu tudo aquilo na sua alma, no seu corpo, na sua vida, então aquilo uma hora ou outra vai entrar em erupção. Não vai sair pela parede, vai sair em você, em mim. Então vai doer. Até que esses tumores, esses adubos sejam jogados, né, para outro local, mas eles vão ter que ser cavados. E a oração vai sendo exigente. Vai cansando porque nós vamos encontrando pedregulhos, lixo, adubo, ou seja, nossas fraquezas. Nós vamos, por uma graça de Deus, pela luz de Deus, nos conhecendo. Mas o que nós conhecemos de nós não é ainda o que nós somos. É como nós estamos. É como nós até achamos que somos aquilo. Mas nós não somos aquilo. Como fala Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim não é que eu sou um adubo, um lixo, uma podridão, um maldito, não. Porque quando Deus pensa, Deus já está amando. Com Deus não é separado as coisas. Pensar, agir, sentir, não. Deus não é essa bagunça, não, que é em nós, né? Nessa sequência, aliás, né? Deus é simples. Deus não é complicado como nós. Às vezes, quando vem as distrações, o que fazer? Primeiro, não ligar, porque elas virão. Elas virão. Futuramente a gente pode dizer como evitar essas distrações, né? Mas quando elas vêm, o que fazer? Se elas vêm de forma involuntária. Por exemplo, eu estou na oração e... Meu Deus, que raiva daquela pessoa. Você vai fazer o quê? Transforme aquilo que veio na sua oração em matéria para a sua oração. Ô Senhor, tanta vontade de matar o Joaquim, o Francisquinho, a Mariazinha, o Zé Mané. Dai-me a graça, Senhor, de perdoar. Abençoa ele, Senhor. Converte ele, converte-me. Dai-me a graça de ser caridoso para com ele. Aí você tem antipatia àquele irmão. Aí você sai da oração, por uma graça de Deus, decidido a amar. Não com sentimento, talvez, de amor, mas decidido. Aquela pessoa que você diz, eu não engulo essa pessoa, não me entra. Aí você vai decidido a amar. A fazer gestos concretos de amor. E não é falsidade.
Falsidade seria se você fizesse gestos de amor e continuasse falando mal da pessoa, denegrindo, procurando fazer o mal por trás, mas quando você, mesmo sem ter uma simpatia por ela, sem ter uma afinidade, você faz gestos de amor, mesmo ela sendo indiferente, ela sendo carrasca, nojenta, nojento, seco, né? Todo assim ríspido. Mas você vai amando, você vai sorrindo, você vai abraçando, você dá um presente, você escreve um bilhete. Aí se a pessoa não acolher de forma nenhuma, você rezando por ela, demonstrando de forma equilibrada o amor para ela e por ela, você se afasta um pouco. Não vai ficar mal, não. Nem demonstrar desprezo ou indiferença. Você se afasta um pouco para não irritar tanto a pessoa. Porque às vezes a gente quer amar tanto a pessoa e fazer esses gestos, que às vezes a pessoa está tão fechada que ela acaba se irritando a cada gesto de amor. Então, existe esse tipo de pessoas. É preciso ter a sabedoria de como agir em cada caso, né? Mas você transformou aquela empatia, aquela antipatia, melhor dizendo, em uma oportunidade de amar. Eu estou preocupado com a dívida. Aí você vai, Senhor, me dê a graça de acreditar na tua providência. Dá-me a graça de ser mais controlado nas minhas compras. A graça de saber viver a pobreza. Saber viver com o que eu tenho. Você transforma aquilo que é problema, que é preocupação, em matéria de oração. De repente veio a imagem de um homem nu, ou mulher nua, na mente, né? Isso para o homem ou para a mulher. Veio o Senhor querer de uma vez. Aí você vai rezando, Senhor, vem curar minha castidade. Eu rezo por essa pessoa que tu permitiu que viesse à minha mente agora. Toca ela se ela estiver precisando agora nas necessidades dela. Me faz puro, Senhor, porque um dia eu quero te contemplar. Eu não quero viver escravo de uma sexualidade desordenada. Às vezes a gente vai comungar e vem pensamentos malucos, né? Às vezes isso chega a algo ser quase patológico ou algo para ser tratado, mas outras vezes não, é uma tentação. O demônio joga lá algo na imaginação bem nojento, né? A nível da sexualidade ou a nível de blasfêmias. E você, se você não consentiu de forma alguma, se você rejeita aquilo, não se preocupa não. Você não está consentindo, você não quer aquilo, você não alimentou, então calma, fique em paz. O demônio quer roubar a sua paz e te confundir. Então vamos aprender a não viver escravo das distrações e não perder a paz por causa delas. Vamos transformá-las em matéria, para que a gente possa rezar melhor e deixar que Deus trabalhe as áreas escondidas, as áreas que estão em trevas, as áreas que nós não ainda apresentamos para o Senhor. Ele quer nos curar, Ele quer nos dar uma vida de oração e um olhar fixo nele. A palavra contemplar quer dizer olhar para aquele que é o templo, e não só olhar ou seja, estar junto com aquele que é o templo. E porque Ele é o templo, Jesus, Ele me faz templo dele, morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse mistério de amor. Eu olho para o templo, estou com Ele, e Ele está comigo, e Ele me faz morada. E Ele vai me amando. E nós podemos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você for fazer qualquer trabalho, pense, já não sou eu que estou na oficina. Claro que você continua com a sua identidade, você não perde. Você vai falar, a forma que eu conserto o carro é Cristo que conserta comigo e em mim. Eu não vou trabalhar mal-humorado, com raiva, dizendo palavrão, sendo besta consertando o carro. Eu estou no trânsito, já não sou eu que dirijo, é Cristo que dirige em mim. Repito, você não está perdendo a sua identidade, pelo contrário. Quanto mais junto, quanto mais perto, quanto mais unido a Deus, mais a sua identidade ela é real, ela é concreta, ela é verdadeira. Deus abençoe. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que o Senhor nos dê a graça de viver de fato isso. É difícil, é árduo, mas vale a pena e Deus nos capacita. É Ele o grande autor de tudo isso. Amém.